E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar como identificar e eliminar as nossas despesas desnecessárias. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. No final do vídeo, nós vamos dar algumas dicas de como você fazer isso, dar algumas dicas também de alguns aplicativos que podem te auxiliar nessa sua jornada. Então, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você já faz esse controle de gastos e como você faz, e também compartilha com quem você acha interessante. Então, o primeiro passo é nós identificarmos os tipos dos nossos gastos, saber com o que nós estamos gastando e quanto nós estamos gastando. Porque se você não consegue identificar com o que você está gastando, dificilmente você vai identificar oportunidades de melhorias. Né? Só para dar um exemplo, aqui em casa a gente consegue dividir o nosso orçamento e saber quanto a gente está gastando com alimentação, quanto a gente está gastando com gasolina, quanto a gente está gastando com as nossas contas pessoais. Então é fundamental nós termos essa diferenciação. E aí um dos pontos principais é você poder registrar essas informações. Então não adianta nada você fazer toda essa divisão, né? Você anotar, separar com o que você está gastando, se você não tem essas informações. Então é fundamental nós termos um histórico de gastos, principalmente porque em cima desse histórico nós vamos poder controlar mês a mês, saber como é que está a evolução dos nossos gastos. Então eu vou dar uma dica de como eu faço. Toda vez que eu gasto alguma coisa, toda vez que eu compro alguma coisa, eu vou e anoto no bloco de notas do meu celular. Então digamos que eu comprei um almoço e custou, sei lá, R$ 70, por exemplo. E o que é que eu faço? Eu anoto no celular, abro o bloco de notas, coloco R$ 70, tracinho, almoço. Eu identifico que aqueles R$ 70 que eu gastei foi com almoço. E aí o que é que eu faço? Todo final de semana eu vejo lá como é que está o meu bloco de notas, né, de anotação, de gastos, e aí eu lanço numa planilha financeira. Eu gosto muito de estar utilizando planilha, porém tem aplicativos de celular, tem planner financeiro, e aí a gente vai dar algumas dicas, vai dar duas opções de aplicativos de celular no final do vídeo, então fica com a gente até o final, não perde esse vídeo, para que você consiga realizar o seu planejamento mensal. Beleza? Então essa foi a primeira dica, ou seja, identificar os gastos. O segundo passo é registrar essas informações. No primeiro momento, registre onde você tenha maior facilidade. Como você está utilizando o celular diariamente, né, constantemente, então abra um bloco de notas no seu celular ou em alguma conversa no WhatsApp e aí vá fazendo lá os lançamentos. Beleza? O terceiro ponto é separe as suas despesas. Como assim, Ivan, separar? Aqui a gente deixa uma chave que é fundamental. Dividir os tipos de despesas que você tem por mês. Então, nós temos despesas fixas, nós temos despesas variáveis, ou também pode ser chamada com lazer, e também nós temos despesas com educação. Então, nós temos que fazer um orçamento, montar o nosso orçamento mensal em cima dessas despesas, né? E aí eu chamo a atenção para um ponto. A despesa educação é aquela despesa que você vai fazer com que você melhore pessoalmente e profissionalmente. Então, nós temos que separar uma parte das nossas receitas para que a gente possa estar melhorando os nossos estudos, para que a gente possa estar melhorando as nossas habilidades, né? Porque melhorando as nossas habilidades, nós vamos nos tornar mais técnicos. E com isso, o nosso salário, né? As nossas receitas, elas vão se tornando cada vez maiores, ok? Então, o terceiro passo é separar as nossas despesas. E aí, a gente pode subdividir em despesas fixas, despesas variáveis e despesas com educação. Então, lembra que eu falei que no início a gente vai anotando os nossos gastos? Depois que a gente anota, a gente lança na planilha ou no aplicativo. E aí lá a gente vai categorizar se essa despesa é uma despesa fixa, se essa despesa é uma despesa variável ou se essa despesa é uma despesa com educação. E aí, Ivan, como é que eu sei o que é uma despesa fixa e uma despesa variável? Despesa fixa é uma despesa que você gasta recorrentemente, porém, em alguns momentos, o valor ele é variável.
Por exemplo, no meu caso, eu tenho que utilizar muito o meu veículo para poder ir trabalhar. Então, todos os meses eu gasto com gasolina. Porém, os valores, eles se diferenciam de mês a mês. Tem mês que eu gasto mais e tem mês que eu gasto menos. Porém, todos os meses eu gasto com gasolina. Então, isso é uma despesa fixa, apesar do valor ser variável. Uma despesa variável, né? Por exemplo, eu gastei com medicação esse mês, eu comprei alguma coisa, eu fiz uma manutenção em casa, eu comprei um presente para minha esposa ou para o meu esposo, eu abençoei a vida de um irmão. Então, isso são despesas variáveis, certo? E educação? Educação é toda vez que você gastar com algo que vai melhorar o teu lado profissional, as tuas habilidades. Poxa, eu comprei um livro, eu fiz um curso, eu fiz uma pós-graduação, eu comecei a entrar em uma graduação. Então, isso é o terceiro tipo de despesa, certo? E aí, conforme você for alimentando a sua planilha ou o meio que você utiliza para poder controlar as suas despesas, tu vai ver lá a evolução dos teus gastos. Então, vão ter meses que você vai gastar mais com algum tipo de despesa e vão ter meses que você vai gastar menos. Dando uma dica para vocês, a partir do momento que você cria o seu orçamento, separa desses três tipos de despesas fixas, variáveis e educação, né, nós podemos estar utilizando o método 50, 30, 20, que fala 50% da nossa receita. O ideal é que a gente gaste com os nossos gastos fixos, né? Os nossos gastos fixos, energia, internet, escola, plano de saúde, educação, né, que eu já falei, transporte. Então, esses são os nossos gastos fixos. Os gastos variáveis, foi o que eu já falei também, entraria os 30%. E os últimos 20% na questão da educação. Lembrando que esses 20%, eles vão ser responsáveis para que você aumente a sua renda ativa. Ou seja, como você vai se tornar mais técnico, você vai se tornar um profissional mais habilitado, então você vai acabar ganhando mais. Você ganhando mais, você vai ter mais recursos para comprar, para investir, para realizar os seus sonhos, certo? Lembrando que isso não é uma regra, é um norte. Às vezes a gente não consegue deixar apenas 50% da nossa renda para os nossos gastos fixos, às vezes eles ultrapassam. Mas é importante nós termos essa noção e ter esse controle, certo? Então, recapitulando, o primeiro passo é identificação dos gastos. O segundo passo, registro desses gastos, né? E lançamento no nosso aplicativo. O terceiro, separar, dividir os nossos gastos em gastos fixos, gastos variáveis e educação. O próximo passo é justamente utilizar uma ferramenta, porque às vezes a gente deixa muito na cabeça, né? Vai anotando em um pedaço de papel e acaba esquecendo. Então, utilize uma ferramenta financeira para que lhe auxilie, né? Todos os meses, todos os dias, nesse seu planejamento, nesse seu controle. No início você pode achar um pouquinho chato e demorado, mas depois você vai ficar automático nisso, vai se tornar algo tranquilo. Então é muito bacana, é muito importante você ver o crescimento das suas despesas, você ver a redução das suas despesas mês a mês. Então você tem que ter histórico, você tem que ter informação para que você possa gerenciar a sua vida financeira, certo? O próximo passo é justamente esse, ter um acompanhamento mensal. Todos os meses, sente, principalmente no final do mês, para você fazer o fechamento financeiro do seu mês. E no início, para você startar esse planejamento. Então, acabou o mês, veja quanto sobrou do mês anterior, veja como foram os seus gastos, se você gastou mais com comida, se você gastou mais com seus gastos fixos, gastos variáveis, ou gastou muito pouco com educação. Então, tenha esse acompanhamento. A gente tem que ter esse feeling para a gente saber como é que está o nosso andamento financeiro. Tanto no final do mês, fazendo o fechamento, quanto no início do mês, fazendo a abertura financeira do nosso mês, certo? E o próximo passo é identificar oportunidades de melhorias. Exemplo, poxa, esse mês nós já gastamos aqui em casa mais de R$ 1.000 só com alimentação. Então isso é um ponto de atenção, isso é um ponto de melhoria. Então no teu orçamento, lembrando que isso é muito específico de pessoa para pessoa.
do teu momento de vida, o que você está passando agora, os teus sonhos. Então, o meu orçamento ele vai ser completamente diferente do teu orçamento. Então, é por isso que a gente não pode estar se comparando com fulano ou com Beltrano. A gente tem que se comparar com nós mesmos, só que do mês anterior. No mês anterior nós fomos bons, a gente tem que manter a pegada e melhorar. Agora, poxa, mês anterior eu gastei muito, eu acabei perdendo a mão, então aqui liga um sinal de alerta para que no próximo mês a gente melhore, certo? Então, sempre identificar oportunidades, melhorias em cima do nosso orçamento. Se nós não tivermos um orçamento, se nós não tivermos uma planilha, né, se nós não tivermos um controle financeiro, a gente não vai ter informação. E se não tem informação, a gente não consegue tratar essa informação, beleza? O próximo passo, que é um passo muito importante, poupar para o próximo mês. Então, às vezes, a gente já chega no final do mês, o mês ainda nem acabou e o dinheiro já acabou faz tempo. Então, sempre que possível, identifiquem oportunidades, reduzam os seus gastos. A gente tem que pensar, será que realmente eu preciso disso agora? Será que realmente se eu não comprar isso agora vai afetar a minha qualidade de vida? Ou melhor, será que apenas uma unidade não é o suficiente do que eu comprar 2, 3, 4 unidades daquele item? Poxa, será se comer fora todos os meses, sexta, sábado e domingo, almoçar e jantar, será se eu não consigo reduzir um pouco e fazer uma comida mais em casa, em família, aproveitar e ter um tempo de qualidade em família? São essas perguntas que você tem que fazer. Porque como eu falei, a tua realidade ela é diferente da minha, ela é diferente do teu vizinho e do teu parente. Então você tem que sentar e ver a tua realidade. Agora, o que é importantíssimo é que sempre poupar de um mês para o outro, porque a gente não sabe como é que vai ser no próximo mês. Então essa reservazinha que a gente traz, ela é importante, porque caso aconteça alguma coisa, a gente já tem algum dinheiro lá e não cair no vermelho. Porque indo no vermelho para o próximo mês, você já compromete o teu orçamento do próximo mês. Então ele já não começa nos 100%, ele já está lá abaixo de 100%, certo? E aí, o último passo, que é o fechamento de todas essas dicas que a gente deixou para vocês, criar as tuas reservas. Então, esse valor que você traz no mês anterior, você pode estar utilizando para poder criar as tuas reservas. Ivan, dá uma dica de reserva, o que é que tu acha importante nós termos? A primeira e a principal reserva que nós temos que ter, falando de orçamento pessoal, gestão financeira, é a nossa reserva de emergência. Então, a nossa reserva de emergência ela é um valor que ela vai nos sustentar de 6 a 12 meses dos nossos custos fixos. Lembra que eu falei que a gente tem que ter um orçamento e dividir as nossas despesas em 3 categorias? Gastos fixos, gastos variáveis e educação? Então, a gente identificando quanto a gente tem, quanto nós estamos gastando por mês nos nossos gastos fixos, a gente consegue ter uma noção de quanto seria a nossa reserva de emergência. Exemplo, digamos que por mês de gasto fixo, você gasta R$2.000. Então, se tu pegar essa informação e multiplicar por 6, porque lembra que a reserva de emergência ela te segura de 6 a 12 meses, 6 é o valor mínimo, se tu pegar 2 e multiplicar por 6, você vai ter 12. Então, a sua reserva de emergência, ela tem que ser no mínimo R$12.000. Porque caso aconteça alguma coisa, caso você sofra um acidente ou perca o emprego, você tem aquele dinheiro para poder lhe segurar, para que você não fique no vermelho, para que você não tome empréstimos, para que você não entre em dívidas de cartão de crédito, cheque especial, porque isso é uma bola de neve. E os juros rotativos do cartão, ele é altíssimo. Então não caia nessa armadilha. Tenha as suas reservas financeiras. Então essas foram dicas para que você tenha um planejamento mensal com qualidade, para que você possa passar o mês com tranquilidade e que você comece a montar as suas reservas financeiras. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo como você faz o seu planejamento mensal, se você não faz, se você quer começar, certo? A gente vai deixar 2 links de 2 aplicativos aqui embaixo. São aplicativos gratuitos que não cobram nada
e que te entregam informações valiosíssimas. Eles só precisam ser alimentados e acompanhados. Então, dá uma olhada, faz o teu cadastro, tá? Curte, compartilha, comenta, nos siga nas redes sociais, no Instagram, a gente deixa muito conteúdo bacana lá, alguns posts de gestão financeira e também de investimentos. Então, muito obrigado e até a próxima.